da hipertensão, em 10% dos casos, a doença decorre de problemas físicos que podem ser corrigidos com tratamento ou cirurgia. Mas nos outros 90% não é possível apontar o motivo do aumento da pressão. Sobre como prevenir e tratar desta doença, eu converso agora com o chefe da unidade de hipertensão do Hospital das Clínicas, Dr. Décio Mion Júnior. Boa tarde, Dr. Décio, que já está conosco aqui desde o início do programa. Boa tarde. Doutor Décio, quer dizer, quais são os fatores realmente que a gente poderia apontar ou dizer que são perigosos para que a pessoa se torne hipertensa? A maior causa da pressão está ligada à herança genética. Sim. A gente herda a pressão dos pais, né? Então esse é um risco muito importante. Fora isso, existem aspectos ligados ao ambiente. Então, o excesso de peso, o sedentarismo, o estresse, o excesso de bebida alcoólica, o excesso de sal, são fatores que favorecem o aparecimento da doença. Então, além de hereditária... Isso, no fundo, é a junção do fator hereditário com o fator ambiental. Quando deve acontecer nosso primeiro exame para sabermos se somos hipertensos ou já com alguns sintomas o paciente já procura por esse tipo de descoberta? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque a maior parte das pessoas acha que deve medir pressão quando sentir alguma coisa. Esse é um grande problema, porque a pressão alta, geralmente a pessoa não sente absolutamente nada. Certo. Ela, na maior parte das vezes, é uma doença assintomática. Quer dizer, aquela história de sudorese, dor de cabeça... Não tem relação direta? Não. O importante é medir a pressão a cada 6 meses, a cada ano, independente do que estiver sentindo. Esse é o diagnóstico precoce da doença. É assim que a gente faz o diagnóstico. E é possível, já existe, quer dizer, é convencional, você já tem como medida, não é, na escala das pressões lá, quem é considerado hipertenso ou não? Temos. Então, hoje em dia se considera hipertenso a pessoa que tem uma pressão acima de 14/9. Certo. Agora, o ideal de pressão é abaixo de 12/8. Essa aí estaria na normalidade. Esse é o normal, normalíssimo. Doutor Décio, pois não. Entre o 12/8 e o 14/9 é uma faixa de risco. Ou seja, são pessoas que ainda não são hipertensas, mas elas merecem atenção médica, elas precisam fazer tratamento sem remédios. Então é uma faixa chamada de pré-hipertensão. Mas aí com todos os cuidados necessários a pessoa pode se livrar da hipertensão. Com certeza, evitando esses fatores a chance é menor. Né? Vamos ouvir agora uma telespectadora, doutor Décio. Quem fala comigo? Alô? Alô, boa tarde, Viviane. Boa tarde, com quem eu falo? Viviane, de São Paulo, Interlagos. Quase a minha xará, Viviane. Você é hipertensa? Tem medo de se tornar uma hipertensa? Qual é a sua dúvida? Não, eu sou hipertensa. Aos 16 anos eu tive uma filha e foi tudo normal, parto normal. Aos 23 eu tive hipertensão na gravidez e sou hipertensa até hoje. Eu tenho 35 anos, tomo remédio, Aldomet, tomo diurético também, tomo direto remédio. Só que eu sou magra, faço exercício físico, só que eu tô muito preocupada porque eu tenho má circulação, então eu tô cheia de vasinhos pra tudo quanto é lado. Minha perna tá horrível e assim, e às vezes meu coração dispara. Mas faz tempo que eu não vou ao médico, sabe? Eu não tenho convênio, Liliane, aí eu não vou no médico. E aí fica complicado, mas você fica se automedicando não, né? Não, esses remédios que eu tomo, que eu falei agora, foi há muito tempo que eu fui ao médico, aí eu tomo o mesmo remédio, mas eu sei que eu tenho que ir de novo. Mas que nem o doutor Décio falou, minha mãe tem, né? Minha mãe tinha, meu pai tem, então eu acho que é hereditário. Mas só que na gravidez, na segunda gravidez, que ficou pior. Então tá, vamos ouvir o que tem a nos dizer, doutor Décio. Obrigado pela sua participação, um beijo. Um beijo, um abraço, doutor Décio. Obrigado. Então, Viviane, eu acho que aí é importante, muitas vezes a pessoa começa a gravidez na gestação, mas você tem uma herança genética importante, porque seus pais têm pressão alta. Agora, é fundamental você voltar ao médico, você medir a pressão regularmente para saber se ela está controlada. Muitas vezes a pressão escapa, às vezes as medicações não estão fazendo o efeito desejado, então é fundamental você ter um seguimento. Agora, você está de parabéns em fazer exercício, se manter dentro do peso e tudo isso é espetacular. Ah, parabéns. Mais uma telespectador na nossa linha já, posso falar? Alô? Alô? Com quem eu falo? É de Leusa. É de Leusa. De Leusa, está falando de onde? Eu estou falando de Potiraguá, Bahia. Da Bahia, um abraço a todos os baianos aí que estão nos assistindo, viu? Pois não, qual a sua dúvida, querida? É que eu queria saber do doutor, é que eu tomo medicamento para pressão alta. E é direto, a minha pressão é muito alta. E eu tenho 36 anos. E há muito tempo que eu venho com isso. Minha pressão é 18/12, vai até a 20. Eu queria saber qual o motivo, que eu tomo medicamento direto.
Tá certo, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Um abraço para você, um abraço a todos os baianos. Tchau, querida. Tudo bem, muito obrigada. Eu adoro o seu programa, viu? Que bom, continue com a gente. Tá bom, tchau. Tchau, querida. Então, Edileuza, a sua pressão é muito alta, isso é perigoso mesmo. Quer dizer, 18, 20, são níveis de pressão muito elevados. Quer dizer, os remédios que você está tomando não estão sendo suficientes para controlar a sua pressão. Talvez você precise aumentar a dose desses remédios ou tomar mais remédios. Hoje a gente sabe que para controlar a pressão e deixar você com 12/8, a gente precisa de 3, às vezes 4 medicamentos. Agora, uma coisa importante, não tem pressão que a gente não controle. Quer dizer, de um jeito ou de outro, você tem que controlar a pressão e ficar com a pressão normal para não ter os riscos da doença. Você é muito jovem e precisa desse tratamento. Vamos ouvir mais um telespectador comigo na linha. Alô? Alô? Com quem eu falo? É Margarete. Você está falando de onde, Margarete? São Paulo. São Paulo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Dê aí faça a sua pergunta, querida. Eu gostaria de saber o seguinte, eu tomo um remédio para hipertensão e eu troquei, é uma marca famosa que é meio carinho, né? E eu troquei essa medicação pelo genérico. Só que é assim, é o captopril mais o hidroclorotiazida. Eu queria saber se o genérico é confiável. Obrigada por sua participação. Antes mesmo do doutor Décio responder, doutor Décio, eu ainda vou pegar carona na pergunta da nossa telespectadora. Quer dizer, ainda hoje existe muita dúvida em relação, não é? Já que ele é mais barato na farmácia, da eficácia dos medicamentos. Eu gostaria que o senhor desse seu depoimento, então. Então, veja, esse é um assunto muito delicado, porque na realidade os medicamentos genéricos, eles sofrem uma investigação a respeito da disponibilidade, da eficácia, logo no início, né, quando eles começam a ser vendidos. Posteriormente, essa verificação não é feita. Então é importante a gente escolher o genérico que seja de uma boa marca, que seja de uma marca confiável, né? A gente se preocupa muito com o controle de qualidade. Muitas vezes nem todas as empresas têm um bom controle de qualidade. Então é fundamental você procurar o genérico de uma boa marca, né? Ou seja, fazer então uma pesquisa e saber qual laboratório está produzindo esse genérico. Exatamente. Está respondida a pergunta da Margarete. Agora mais uma pessoa comigo na linha. Boa tarde, com quem eu falo? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Meire de Jundiaí. De Jundiaí. Obrigada pela participação aí, querida. Qual a sua dúvida? Eu gostaria de dizer para o doutor que eu fiz uma gastroplastia, né? Uma redução de estômago há 10 meses. E perdi 32 quilos, estou super bem. E antes disso, eu estava hipertensa há 2 anos. E pós o cirúrgico, a minha pressão foi a 12/8. Está normal. E eu gostaria de saber, por conta disso, não voltei mais no meu cardio. E eu gostaria de saber se eu posso ficar tranquila ou se há necessidade de continuar o tratamento para hipertensão. Ok, Meire, obrigada pela participação. Eu vou precisar desligar para desocupar a linha para o próximo telespectador, por isso que eu interrompi o doutor Décio. Pois não. Então, Meire, isso é ótimo. Realmente, se a sua pressão está 12/8, você não precisa tomar remédio. Eu acho que é importante a gente se certificar se essa pressão é assim mesmo. Isso o médico deve avaliar, acho que você deve voltar ao cardiologista para ele decidir se você deve ou não tomar remédio. Agora, quando a pessoa perde bastante peso, como você perdeu, de modo geral, a pressão fica normal. Quer dizer, a sua pressão estava muito ligada à obesidade. Então, você tirou essa causa, resolveu o problema. Tá? Então, a gente pode dizer, doutor Décio, que a hipertensão pode ser levada por 3 fatores. Hereditariedade, não é? Pela má alimentação inadequada e também pelo excesso de peso. Isso, são fatores ligados ao ambiente. O sedentarismo, excesso de peso, excesso de bebida alcoólica, excesso de sal, são todos esses fatores que podem ajudar a se manifestar a carga genética. Só para recapitular, você que está ligando a sua televisão aí, não é? Que vai, a partir de agora, acompanhar, então, a entrevista que estamos fazendo ao doutor Décio Mion Júnior, que é o chefe da unidade de hipertensão do Hospital das Clínicas. A gente vai continuar com ele e com você também, logo depois do nosso intervalo comercial. Voltamos já. 14h53, horário de Brasília. Estamos aqui ao vivo com o doutor Décio Mion Júnior, ele que hoje nos esclarece, né, dúvidas sobre hipertensão. E você vai agora acompanhar o depoimento de uma dona de casa que descobriu que sofria de hipertensão. Também vai saber
as mudanças que ela teve que fazer no dia a dia em decorrência da doença. Vamos ver. Dores de cabeça, tontura e enjoo. Com esses sintomas e com mais 10 quilos acima do peso ideal, a dona de casa procurou um médico. O diagnóstico foi certeiro: hipertensão. Na hora você fica, poxa, eu sou doente, né? Mas você tem que tomar consciência que você é hipertenso e não é só você que tem, muita gente tem. A vida sedentária também desenvolveu em seu organismo a diabetes tipo 2. Leopoldina tomou uma decisão drástica. Eu mudei meus hábitos alimentares, cortei o sal, muita comida gordurosa. Então, o que fez isso para mim? Me fez muito bem. Se eu não descobrisse que eu era hipertensa, talvez eu já teria até morrido, porque eu não me cuidava. Sem perder a alegria de viver, ela abriu mão de frituras, bebidas e do sal. E hoje é outra pessoa. Seguindo orientações médicas, dona Leopoldina passou a se exercitar. Uma caminhada de 1h30 todos os dias. Com isso, ela já perdeu 12 quilos. E a sua energia é contagiante. Vamos, Fernanda. 55 anos, mas tem um pique danado. Por quê? Pela melhora, pela qualidade de vida, de alimentação. Você ouvindo orientações médicas, você tem muito pela frente. É isso aí, seguir e visitar o médico regularmente, né, na medida do possível, né, doutor Décio, para que tire todas as dúvidas, não é? Olha, o José Roberto de Santo Amaro diz o seguinte: a hipertensa vai ter que fazer uma cirurgia de varizes, quer saber quais são os problemas que pode ter durante a cirurgia. Então, a pessoa que tem hipertensão, é importante que a pressão esteja controlada. Certo. Mas, de modo geral, o anestesista que vai cuidar da cirurgia sabe exatamente como conduzir isso, não é? E aí é uma cirurgia relativamente simples, não há nenhuma complicação. O que pode acontecer muitas vezes, as pessoas ficam ansiosas e às vezes a pressão sobe antes da cirurgia pela ansiedade. Então é importante conversar com o médico, saber exatamente como é que vai ser o procedimento da cirurgia para ficar tranquilo e a pressão não subir. Ou então fazer parte dessa campanha que estão desenvolvendo vocês, não é? Conheça a sua pressão e salve o seu coração. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a campanha. Então, exatamente. Nós lançamos essa campanha que é Conheça a sua pressão e salve o seu coração. Porque, na realidade, nós sabemos que a maior parte dos brasileiros nunca mediu pressão. E essa é a única maneira de se fazer diagnóstico de hipertensão, que é a principal causa de derrame, de infarto e de paralisação dos rins. E é um procedimento muito simples. Medir pressão não exige nenhum aparelho complicado. Muitas pessoas podem medir pressão, não é nada sofisticado. Então, nós estamos distribuindo manuais para os pacientes, para os médicos, a respeito da importância da medida. E fizemos um botão que diz: eu conheço a minha pressão. Então, essas pessoas que já mediram a pressão, colocam esse botão, como eu também estou usando, e eu vou dar um para você. Obrigada. Assim, vou procurar saber da minha pressão também, gentilmente, né? É fundamental, e você pode divulgar esse conhecimento que a gente precisa conhecer a pressão. Há necessidade de se medir a pressão a cada 6 meses, a cada ano, principalmente as pessoas que têm pessoas com hipertensão na família. Olha, eu quero agradecer muitíssimo aqui a presença do doutor Décio Mion Júnior. O doutor Décio, na verdade, tem toda essa intimidade com a câmera, e agora eu descobri no intervalo comercial que ele é pai do nosso querido companheiro, amigo, querido, o Marcos Mion. Muito obrigada pela presença do senhor. Esteja sempre aqui conosco. Eu peço que o senhor aguarde aqui o término do nosso programa. Quero te convidar para o programa... O que é? Ah, é? Dá para fazer ainda? Ah, então tá bom. Essa telespectadora, pode vir aqui comigo, doutor. Ela é a Zélia de São Bernardo do Campo, é hipertensa há 12 anos e sempre tomou esse remédio que eu vou passar às suas mãos, e agora pegou no posto um outro remédio. E aí ela quer saber se o remédio faz a pressão dela subir. Se o remédio está correto. Ela que participou. Estão corretos? Os remédios são muito próximos, são da mesma família, são muito semelhantes, e com essa substituição deve haver o controle da pressão. Agora é importante verificar com o médico se está havendo controle ou não. Tá certo? Tá respondido aí, então, para a nossa telespectadora Zélia. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente volta, inclusive, com o nosso ginecologista de plantão, doutor Emiliano, né? Doutor Eliano Pellini, que vai estar aqui conosco falando sobre higienização genital. Tem muitas mulheres que tem o excesso, mas também a falta de cuidado na hora da higienização. Eu aguardo você a partir das 2h da tarde. Obrigado, doutor Décio. Obrigado. Volte mais vezes. E a gente se vê amanhã, a partir das 2h. Até lá.